O tema dessa apresentação é implementando a contagem de granulócitos imaturos, IG, no analisador XZ5000 da Sysmex. Trata-se de uma versão traduzida para o português da apresentação realizada pela doutora Linda Sandhaus, médica especialista, diretora do Laboratório de Hematologia, professora associada de Patologia e diretora do setor de análise do cuidado médico aos pacientes do Universe Hospital Case Clinical Center, no estado de Ohio, Estados Unidos. Declarações da doutora Linda Sandhaus. Quero esclarecer que recebi honorários da Sysmex para realizar esta palestra e também por ministrar alguns cursos de educação para a Sociedade Americana de Patologia Clínica. Compartilharei com vocês nossa experiência no Universe Hospital de Cleveland na implementação da contagem de granulócitos imaturos no XZ5000 utilizado no nosso laboratório. Os objetivos desta apresentação são: discutir qual é o significado clínico da contagem de granulócitos imaturos e revisar o conceito de desvio à esquerda. Comparar a contagem de granulócitos imaturos no sangue periférico realizada pelo método manual e pelo automatizado. Discutir as diferentes formas em que podemos obter os intervalos de referência para os granulócitos imaturos. Fornecer algumas opções e ideias para a implementação da contagem de granulócitos imaturos em seu próprio laboratório. Os granulócitos imaturos são considerados um novo parâmetro da contagem diferencial automatizada e representam a somatória de promielócitos, mielócitos e metamielócitos. Os bastonetes não estão incluídos na contagem de IG, mas estão incluídos na contagem automatizada de neutrófilos. No momento da implementação da contagem de granulócitos imaturos em seu laboratório, será importante informar essa diferença aos médicos. Qual é a definição de desvio à esquerda? Essa é uma pergunta interessante. Como vocês definem desvio à esquerda em seu laboratório? Baseado na porcentagem de bastonetes no sangue periférico ou baseado na contagem absoluta de bastonetes? Alguns de vocês englobam outros granulócitos imaturos, como metamielócitos, mielócitos ou promielócitos, no resultado de desvio à esquerda? Frequentemente, os neonatologistas usam uma proporção entre os granulócitos imaturos e a contagem total de granulócitos. Essa é uma prática exclusiva entre eles. O que acontece na realidade é que não existe uma definição concreta para desvio à esquerda. Qual é o significado clínico de desvio à esquerda? Em neonatos pode ser um achado normal, mas em outros pacientes pode ser um sinal importante de infecção ou de outro processo inflamatório. Pode ser também um sinal de recuperação medular, por exemplo, depois da quimioterapia, quando a medula óssea em recuperação libera células imaturas no sangue periférico. Pode ser um indicador importante de enfermidade da medula óssea, como nas desordens mieloproliferativas ou nas leucemias, como a mieloide crônica. Um desvio à esquerda também pode indicar a presença de carcinoma metastático na medula óssea, situação essa em que as células imaturas migram para o sangue periférico. Um desvio à esquerda também pode ser iatrogênico, isto é, pode ser causado por um tratamento. Por exemplo, os médicos podem tratar um paciente com fatores de crescimento para estimular a medula óssea, provocando ou induzindo a presença de células imaturas no sangue periférico. Como vimos, podem existir múltiplas causas para o desvio à esquerda. Acredito que alguns de vocês devam estar familiarizados com essa tabela que representa 95% de intervalo de confiança para a contagem diferencial em lâmina de uma amostra de sangue. A primeira coluna mostra qual é o valor verdadeiro e as colunas seguintes mostram o número de células contadas na diferencial manual. Então, por exemplo, se o valor verdadeiro é de 10% de bastonetes no sangue periférico e você conta 100 células na lâmina, qualquer valor entre 5% e 16% está correto, e isso significa que estará dentro dos 95% de intervalo de confiança para um valor verdadeiro de 10%. Se você contar 200 células, reduzirá esse intervalo de confiança. Nesse caso, qualquer valor entre 6 e 14,5 será um valor correto, e você poderia, por coincidência, reportar qualquer um dos valores.
Uma pessoa pode contar 6 células e outra 14, e ambas estarão corretas. Como podem ver, há mais valores à direita na tabela. Quanto mais células são contadas, mais estreito será o intervalo de confiança. O que essa tabela nos mostra é a falta de precisão quando realizamos uma diferencial manual contando 100 células. Os equipamentos automatizados realizam a contagem de milhares de células, melhorando assim a precisão do resultado. No centro da imagem, vemos um linfócito e ao seu lado temos 2 granulócitos. Poderíamos começar um debate agora para saber se são bastonetes ou não. Esse é um exemplo da razão pela qual temos dificuldade na classificação de células durante a leitura de lâminas. Esse é um caso real no nosso hospital. Uma criança de 2 anos que estava na sala de emergências apresentando um quadro de febre. Sua contagem de leucócitos foi de 41 milhões de células por litro e uma contagem absoluta de neutrófilos de quase 35 mil. Esse é o resultado do esfregaço sanguíneo cuja contagem de bastonetes foi questionada pelo pediatra. Neste momento, eu imaginei que seria uma boa oportunidade para descobrir sobre a variação da contagem de bastonetes em nosso laboratório, e então pedi que vários microscopistas analisassem a lâmina sem explicar-lhes nada sobre o caso, isto é, uma leitura às cegas. Podem ver, na coluna da direita, a variabilidade obtida na contagem de bastonetes na análise de uma mesma lâmina de sangue. Em vermelho aparecem 2 dados impressionantes. A contagem mais baixa foi de 2% e a mais alta foi de 30%. Eliminando esses 2 valores, podemos ver que o intervalo de bastonetes esteve entre 9% e 16%, exatamente o que havíamos visto na tabela estatística de Humke. O que pretendo mostrar-lhes aqui é que as limitações da diferencial manual são causadas pela falta de exatidão devido aos critérios de identificação das células, que são muito subjetivos, e também porque há microscopistas com diferentes níveis de habilidade, ou melhor, experiência. Também podemos encontrar inconsistências na qualidade da coloração das lâminas que podem gerar erros na classificação das células. Além disso, como foi comentado anteriormente, temos o problema da falta de precisão devido ao baixo número de células contadas na diferencial manual. Mesmo que a detecção de desvio à esquerda possa ser clinicamente importante, não há um conceito globalmente aceito para desvio à esquerda, e a contagem diferencial manual de 100 células não representa uma medição precisa nem tampouco exata. Portanto, seria muito importante contar com um indicador mais confiável para a determinação de um desvio à esquerda clinicamente significativo. Esse slide mostra o escatergrama gerado pelos analisadores da série X. Os analisadores utilizam a citometria de fluxo fluorescente para classificar os leucócitos baseados na dispersão de luz e coloração fluorescente. Os grupos de cores observados no gráfico correspondem às populações celulares que estão presentes no sangue analisado. Nesse gráfico, podemos observar o local onde aparece a população de granulócitos imaturos, marcada como IG. Os granulócitos imaturos também podem ser identificados por imunofenotipagem com citometria de fluxo. A imunofenotipagem, além de usar dispersão de luz e coloração fluorescente do núcleo para identificar as células, utiliza anticorpos contra antígenos de superfície para classificá-las baseando-se nesses marcadores imunológicos. Os marcadores que podem ser empregados para a identificação dos granulócitos imaturos são CD45, chamado antígeno leucocitário comum, CD11B e CD16. Na verdade, não é importante saber o que o analisador está corando, mas se está corando os antígenos presentes na superfície dos granulócitos em processo de maturação. Eles mostram o aumento da expressão à medida que os granulócitos amadurecem. Essa série de gráficos de dispersão mostra que a citometria de fluxo pode ser utilizada na identificação dos granulócitos imaturos. Vejamos primeiro os gráficos da parte inferior do slide, que correspondem a uma amostra de sangue normal. No primeiro gráfico, os granulócitos marcados como GRAN se agrupam e ficam alinhados na parte superior à direita. Depois,
Os eosinófilos que têm maior afinidade pelo CD45 são excluídos, restando somente os neutrófilos agrupados. No terceiro gráfico, observamos o quadrante de análise que mostra a expressão de CD16 e de CD11B. Os neutrófilos ficam localizados no quadrante superior à direita. Agora, vamos comparar esses gráficos com um paciente que tem granulócitos imaturos, como o que está sendo mostrado na parte superior. No primeiro gráfico, vemos os granulócitos agrupados e depois ocorre a exclusão dos eosinófilos pela expressão de CD45 e CD16. Já no gráfico C, vemos que as células nos setores superior e inferior esquerdos marcados como estágio 1 e 2 de granulócitos imaturos. Agora queremos saber que células são essas. No próximo slide veremos o que acontece quando analisamos essas células em microscópio. Todas as células presentes no quadrante superior direito são neutrófilos maduros. No quadrante superior esquerdo, que está marcado como IG estágio 2, vemos células similares a metamielócitos e no quadrante IG estágio 1, no quadrante inferior esquerdo, as células parecidas com promielócitos e mielócitos. Em outras palavras, a citometria de fluxo está mostrando uma correspondência direta com os estados de maturação dos granulócitos que diferenciamos ao microscópio. Essa tabela, retirada da mesma publicação, mostra a precisão dos resultados da citometria de fluxo comparada com a contagem da diferencial manual realizada com 100 células em amostras com contagens baixas de granulócitos imaturos. Na segunda coluna, vemos que o coeficiente de variação para todos os granulócitos imaturos foi em torno de 6,8, comparado com o coeficiente de variação em torno de 50% da microscopia. Assim como poderíamos imaginar, o método automatizado apresenta uma maior precisão, pois um maior número de células é analisado quando comparamos com o número de células que somos capazes de contar na diferencial manual. Nesse slide temos 3 gráficos. O primeiro, identificado com a letra B acima à esquerda, mostra a correlação entre a contagem de IG do XZ da Sysmex com a contagem realizada ao microscópio. Podemos ver que há uma boa relação linear, mas existe muita dispersão. O próximo gráfico, marcado com a letra F, mostra a contagem dos granulócitos imaturos por imunofenotipagem com citometria de fluxo versus o método manual. Observamos uma distribuição de pontos muito semelhante à que vimos no primeiro gráfico. Há novamente uma boa relação linear, mas com muita dispersão. Agora vejamos o terceiro gráfico marcado com a letra D, onde temos a correlação entre a contagem de granulócitos imaturos por citometria de fluxo e a contagem da Sysmex. Observamos aqui uma correlação mais alta, a maioria dos pontos está alinhada perto da linha de regressão. O que isso representa? Sabemos pelo slide anterior que o método de imunofenotipagem por citometria de fluxo corresponde aos granulócitos imaturos que foram identificados pela morfologia. Agora podemos mostrar que o XZ2100 e a citometria de fluxo se correlacionam muito bem e finalmente concluir que os métodos estão identificando as mesmas células. Temos certa experiência com a contagem de granulócitos imaturos no nosso laboratório. Alguns anos atrás, quando tínhamos o analisador XZ2100, realizamos um estudo para observar o desempenho dessa contagem como fator preditivo de sepse neonatal. Não vou detalhar esse estudo, mas queria compartilhar com vocês os resultados da correlação das contagens celulares que foram feitas. Esse slide mostra a frequência de distribuição da porcentagem de granulócitos imaturos com o método manual e com o analisador Sysmex, obtida com análise de 293 amostras de sangue de neonatos. A contagem manual de células está representada pela cor azul claro e a automatizada pela cor azul escuro no gráfico de barras à esquerda. Esses resultados são bastante interessantes. Não temos uma distribuição normal da contagem celular e o valor mais frequente para a porcentagem de IG manual foi 0, enquanto que para o analisador Sysmex foi de 0,5%.
Depois de analisar detalhadamente esses dados, criamos essa tabela no qual vemos uma coluna esquerda marcada como contagem manual de granulócitos imaturos em porcentagem. O primeiro número dessa coluna é 0 e daí vai aumentando. O próximo é de 0,5 a 1, depois entre 1 e 3 e por último maior que 3. Essas são as categorias para a porcentagem manual de granulócitos imaturos que estamos observando. À direita da tabela, vemos os granulócitos imaturos obtidos pelo analisador Sysmex. Observando a terceira coluna, vemos o intervalo de granulócitos imaturos em porcentagem que foi obtido pelo analisador Sysmex e que corresponde à contagem manual de granulócitos imaturos. Por exemplo, se a contagem manual foi de 0%, o intervalo obtido na contagem automatizada foi de 0 a 0,8% e o valor da mediana foi 0,2%. Para cada aumento na contagem manual de IG, é possível ver que há um aumento progressivo na porcentagem de granulócitos imaturos que foram detectados pelo analisador Sysmex. Vemos que o valor da mediana vai de 0,2 a 0,4 e 0,6 e depois a 1,2. Essa é uma boa progressão e era isso que esperávamos encontrar. Também vimos com esses dados que os intervalos de porcentagens para cada categoria se sobrepunham. Por exemplo, no intervalo para uma contagem manual de IG igual a 0, o instrumento liberou valores de 0 a 0,8. Observando o valor de IG manual maior que 3%, o intervalo obtido no analisador Sysmex foi de 0,6 a 10%. Em outras palavras, um resultado de 7% de granulócitos imaturos no analisador Sysmex corresponderia a resultados entre 0 e maior que 3 na contagem manual. Isso significa que é difícil comparar um método com o outro, não é fácil obter uma correlação. Naquele momento, não implementamos a contagem de IG no nosso laboratório, mas continuamos considerando a possibilidade. A contagem automatizada de granulócitos imaturos é um novo parâmetro hematológico que vamos implementar no laboratório e, para isso, é necessário decidir como fazê-lo. O parâmetro IG é opcional para os analisadores da série XZ2100, mas para o XZ5000 o parâmetro está incluído na contagem diferencial de 6 partes. Se estiverem implementando esse instrumento em seu laboratório, vocês necessitarão implementar o IG como parte da sua contagem diferencial automatizada, determinar o intervalo de referência para o novo parâmetro, adicionar o parâmetro IG na bateria de provas de diferencial no sistema de informação do laboratório, informar aos médicos sobre o novo parâmetro e preparar o pessoal do laboratório para responder às perguntas sobre o parâmetro IG. A primeira pergunta a ser considerada é: qual seria o intervalo de referência para granulócitos imaturos? Essa é uma publicação dos doutores Fernandes e Yamaguchi no American Journal of Clinical Pathology que pode ser usada como referência. Esse estudo foi realizado com amostras de 60 adultos sadios. Foi obtido um valor médio para IG de 0,22% e de 0,30% com 3 desvios padrões. Ao somar esses valores, pode-se obter um intervalo de referência de aproximadamente 0,5%, sendo esse o limite superior à normal para esse intervalo. Um dos métodos aprovados para intervalos de referência é a verificação de um intervalo de referência publicado utilizando seus próprios resultados. Existem algumas perguntas práticas. Se 0,5% é o ponto de corte para adultos normais, então o valor de IG de 0,6% seria anormal? O sistema de informação do laboratório vai liberar esse resultado como anormal? Ou indicará a presença de desvio à esquerda? Como os médicos interpretarão esse resultado? Também podemos perguntar sobre os intervalos de referência para pacientes pediátricos. Serão diferentes? Os intervalos de referência deveriam ser determinados especificamente pela idade? Com certeza, vocês podem ter muitos problemas para fazer isso, porque é muito difícil coletar amostras de crianças normais. Acho que seria melhor evitar isso.
Uma proposta alternativa para determinar o intervalo de referência poderia ser o uso de resultados de pacientes para obtenção dos valores utilizados como intervalo de referência para a contagem automatizada de granulócitos imaturos. E agora vou descrever como fazer isso. O primeiro passo é definir a variável IG manual como a soma de promielócitos, mielócitos e metamielócitos. Definindo essa variável, saberemos quais células serão reportadas pela diferencial manual para esse estudo. Depois, é necessário definir o método de referência para desvio à esquerda como a presença de algum granulócito imaturo no esfregaço. Se você realizar uma diferencial manual de 100 células e encontrar 1% de IG, esse será um achado positivo para desvio à esquerda. Ou então, se você realizar um diferencial manual de 200 células e observar um granulócito imaturo, que representará 0,5%, isso será positivo para desvio à esquerda. Depois, temos que responder a essa pergunta. Qual é o valor do ponto de corte em porcentagem para o parâmetro IG automatizado que melhor indica a presença de algum granulócito imaturo na lâmina? Vamos realizar as análises de sensibilidade e especificidade usando a contagem manual de granulócitos imaturos como método de referência e depois aplicaremos a curva ROC para determinar qual será o melhor valor de corte para a porcentagem de IG automatizada. Agora descreverei o estudo para vocês. Esse é o esquema do estudo no qual foram usadas amostras de pacientes adultos e pediátricos aleatoriamente. A amostragem aleatória é conveniente porque queremos incluir pacientes que representem o grosso da população. Incluímos pacientes adultos e pediátricos, tanto ambulatoriais como hospitalizados, e também amostras de oncologia, pois temos aqui um serviço de oncologia com muitos pacientes com esse perfil. Foram realizadas diferenciais manuais de 200 células por microscopistas experientes que ficaram sem acesso aos resultados automatizados, isto é, desconheciam os resultados da contagem de IG do equipamento. Estabelecemos um critério de revisão por um patologista. Decidimos que seriam residentes de hematopatologia e que seriam responsáveis por revisar aqueles resultados de lâmina com alguma discrepância entre a diferencial manual e a do instrumento. Os critérios de revisão foram: qualquer amostra com contagem automatizada de IG maior que 1%, qualquer amostra com presença de IG na diferencial manual e com contagem automatizada de IG menor que 1%. Bastonetes presentes em um número maior que 10%. A razão para incluir bastonetes neste critério foi que, com a detecção de muitos bastonetes em lâmina, havia uma grande probabilidade de que os granulócitos imaturos também estivessem presentes. É importante esclarecer que o propósito da revisão por um patologista não foi para comparar o desempenho do patologista contra o microscopista. Essa revisão não foi feita às cegas, pois servia para verificar os resultados anormais e a discrepância entre os mesmos. A contagem revisada pelo patologista era chamada de contagem IG revisada. Esse slide explica a análise estatística que realizamos. Usamos a correlação de Spearman para os métodos automatizado e manual. Trata-se de uma análise não paramétrica, apropriada para esse caso porque os resultados não tiveram uma distribuição normal quando analisamos a contagem celular automatizada versus a manual. Também realizamos as análises de sensibilidade e especificidade e a análise ROC, que serão mostradas a seguir. Foram incluídas 198 amostras nesse estudo, das quais 88 lâminas foram revisadas pelo patologista, isto é, 44%. Somente em 25 amostras, a revisão realizada pelo patologista afetou a análise de sensibilidade ou especificidade, pois nessas amostras o resultado de granulócitos imaturos foi alterado de 0 para 1 ou vice-versa. Quais foram as discrepâncias que encontramos? A maioria aconteceu devido à presença de mielócitos e metamielócitos com menos frequência e que foram perdidos durante a contagem diferencial manual. Além disso, algumas vezes os monócitos e os granulócitos imaturos foram classificados de forma incorreta. Em outros casos, a pobre qualidade da coloração contribuiu para os erros de classificação das células.
Esse slide mostra o gráfico de correlação entre a contagem automatizada de IG com a manual e o que vemos é que existe uma correlação muito boa. O coeficiente de correlação é 0,8, que é altamente significativo. Sobre a análise da curva ROC, podemos perguntar: quão boa é a nova análise para indicar um desvio à esquerda? Nesse estudo, a contagem automatizada de IG porcentagem foi a nova análise, isto é, era o método que estávamos avaliando e a contagem manual revisada de IG porcentagem era o método de referência. Esse gráfico mostra a curva ROC obtida durante o estudo. A linha azul é a correlação gerada quando usamos a contagem manual de IG inicial, isto é, que foi obtida pelo microscopista. A linha vermelha, que aparece mais acima e para a esquerda, é a que foi obtida usando a contagem manual revisada para IG. Ambas são muito semelhantes na área abaixo da curva, que é o valor estatístico que comparamos na análise da curva ROC. O gráfico mostra 0,986 para o IG manual revisado, nosso padrão ouro para essa análise, e é bastante alto, muito perto do valor que indica que é uma boa análise. Essa curva tem uma forma especial. Podem ver que parece com um cotovelo evidenciado pela seta. Esse é provavelmente o melhor valor de corte para a contagem automatizada de IG. Esse slide mostra a análise de sensibilidade e especificidade que correspondem à curva ROC. A contagem automatizada de IG de 1% mostrou uma sensibilidade de 96,2% e uma especificidade de 90,2%, e por isso é que foi denominado como o melhor ponto de corte. Por que definimos esse resultado como ponto de corte? O ponto de corte ótimo será aquele que apresentar melhor sensibilidade e especificidade. Isso corresponde ao cotovelo na curva ROC e à contagem automatizada de 1% de IG. Realizamos a mesma análise usando a contagem inicial de IG, isto é, a contagem reportada pelos microscopistas, e obtivemos exatamente o mesmo ponto de corte de 1%. Se usarem os resultados de pacientes para derivar os intervalos de referência, o que vão obter será 1%, que corresponde à contagem manual. O que acontece com o estudo tradicional para intervalos de referência, em que amostras de pacientes normais são analisadas para derivar a média e o desvio padrão? O que fizemos neste estudo foi coletar amostras de 52 adultos normais. Foi obtida uma média de 0,3% para IG com um desvio padrão de 0,17%. Somamos 3 desvios padrões à nossa média para obter o limite superior do intervalo de referência, que foi em torno de 0,8%, que está muito perto de 1%. Observamos uma boa concordância entre os dois métodos para intervalos de referência. Quais são as conclusões que podemos mencionar? Primeiro, que a contagem automatizada de IG se correlaciona muito bem com a contagem manual. Segundo, que as análises de sensibilidade e especificidade confirmam que 1% na contagem automatizada de IG se correlaciona com a nossa definição de desvio à esquerda baseada na diferencial manual, que foi de 1%. Finalmente, que o ponto de corte de 1% para IG se correlaciona com as determinações tradicionais para intervalos de referência, 0,8% no nosso estudo e 0,5% no estudo publicado previamente. Depois de determinar o intervalo de referência para IG, começamos a pensar em como explicar o parâmetro IG para o grupo médico. Nosso objetivo foi explicar o novo parâmetro para que eles soubessem como interpretar os resultados com consequente redução das chamadas telefônicas feitas por médicos confusos. O que fizemos no nosso hospital foi falar com os clientes difíceis primeiro e obter o seu apoio para o lançamento desse novo parâmetro de granulócitos imaturos. Entre esses médicos estavam os hematologistas, particularmente os hematologistas pediatras e os neonatologistas da nossa instituição. O que vocês devem fazer nos seus hospitais é identificar quem são os médicos-chave que devem ser comunicados. Então, vocês devem explicar a eles o que significa o parâmetro IG e solicitar seu apoio. Assim, eles também poderão ajudar a comunicar a alteração para todos os demais médicos. Em nosso hospital, criamos uma comunicação eletrônica que foi enviada aos médicos.
aqui está o texto do nosso memorândum que pode servir de inspiração para o desenvolvimento do seu próprio texto. Isso é o que dizia a carta. A partir de hoje, o Laboratório de Hematologia reportará a contagem de granulócitos imaturos IgG como parte da contagem diferencial automatizada de leucócitos. Então, definimos a variável. Os granulócitos imaturos são precursores dos neutrófilos e sua presença indica um desvio à esquerda da série granulocítica no sangue. No terceiro parágrafo, a presença de granulócitos imaturos é um critério mais objetivo do significado clínico de desvio à esquerda que a reprodutibilidade pobre da contagem de bastonetes. Quisemos usar esse texto como uma oportunidade de educação, já que ele mostra que a contagem de bastonetes é pouco confiável e que estamos introduzindo algo que acreditamos ser de mais utilidade para eles. O parâmetro granulócitos imaturos, IgG, corresponde à soma de promielócitos, mielócitos e metamielócitos. O intervalo de referência para granulócitos imaturos na contagem diferencial de leucócitos é menor que 1%. Então, a contagem de granulócitos imaturos será reportada somente se for maior ou igual a 1%. Como diretora médica do laboratório, eu assumi a responsabilidade de decidir que as contagens normais de IgG não seriam reportadas. O próximo ponto. Uma porcentagem de granulócitos imaturos maior ou igual a 1% indica a presença de desvio à esquerda. Os bastonetes não estão incluídos na contagem automatizada de IgG, mas estão incluídos na contagem automatizada de neutrófilos. Os médicos não têm experiência com os analisadores automatizados e, por isso, podem não entender isso direito ou podem não ter conhecimento disso. Portanto, essa é uma oportunidade para explicar-lhes esse conceito. Quando se realiza uma diferencial manual, o laboratório seguirá reportando neutrófilos segmentados, bastonetes, metamielócitos, mielócitos e promielócitos como classe separada, se estiverem presentes na lâmina. Alguns de vocês podem estar se perguntando: por que não usamos o padrão da CLSI de diferencial manual de 400 células como nosso padrão ouro? A explicação para isso está na carga de trabalho muito pesada no nosso laboratório. Seria difícil ter uma pessoa dedicada para realizar as contagens diferenciais de 400 células para esse estudo de correlação. Para resolver esse problema, contamos com um complemento: contagens diferenciais de 200 células realizadas por um microscopista com a revisão de um patologista para amostras selecionadas por critérios pré-estabelecidos. Com isso, cumprimos com o mesmo propósito, que era reduzir a probabilidade de perder eventos raros. Esta foi a forma de realizar o estudo no nosso hospital, mas se vocês tiverem pessoal suficiente e quiserem fazer as contagens diferenciais manuais de 400 células, não haverá problema. Por que não reportamos contagens de IgG menor que 1%? Exatamente para reduzir a extensão do laudo do hemograma sem comprometer a utilidade clínica da informação. Durante a apresentação, discutimos sobre intervalos de referência para a contagem de IgG em porcentagem, mas o que existe sobre os intervalos de referência para a contagem de IgG em número absoluto? O intervalo de referência para o número absoluto de IgG pode ser calculado a partir dos intervalos de referência para leucócitos e da porcentagem de IgG. Ambos deveriam ser reportados. Aqui temos um exemplo de como poderia ser reportado um intervalo de referência para IgG em número absoluto. Nós, particularmente, não fazemos assim no laboratório, mas se vocês optarem por fazer assim, então devem levar em consideração que os pacientes com neutropenia severa podem ter uma porcentagem muito alta de IgG e um número absoluto baixo. Vemos isso durante todo o tempo com os nossos pacientes oncológicos que, por apresentarem uma contagem muito baixa de leucócitos, passam a receber fatores de crescimento e, por isso, apresentam o acentuado desvio à esquerda. Portanto, existem alguns casos em que é possível ter uma porcentagem alta de IgG com um número absoluto baixo. A contagem automatizada de IgG reduzirá o número de diferenciais manuais no seu laboratório? Isso dependerá de vários pontos.
da forma como definirem suas próprias regras para a revisão manual de lâminas. Quando começamos com esse parâmetro, utilizávamos um valor de IG de 1% como ponto de corte na revisão manual. Se um resultado apresentasse mais de 1% na contagem automatizada, revisávamos a lâmina. Quantas amostras anormais terá que revisar? Isso dependerá da população de pacientes do seu laboratório e de quantos colaboradores o seu laboratório possui. Também dependerá do seu nível de tranquilidade com a possível não identificação ou perda de algum granulócito imaturo. Esse slide mostra um algoritmo de como reavaliamos a contagem de granulócitos imaturos aproximadamente 6 meses após a implementação da contagem automatizada de IG. Uma analista do laboratório comentou que tinha a impressão que revisávamos muitas lâminas com um único alarme disparado, e esse alarme era justamente da contagem de granulócitos imaturos. O alarme para IG estava configurado para disparar quando a contagem fosse maior que 1%. Realizamos um pequeno estudo por um período de 4 semanas e identificamos que 142 amostras foram revisadas unicamente por esse alarme. Revisamos quantas dessas amostras tinham resultados maiores que 1%, mas menores ou iguais a 2%, e encontramos 112 amostras com esse perfil, como podemos ver no quadro à esquerda. Dessas amostras, todas foram para a revisão manual da diferencial, e em 102 delas não foram observados granulócitos imaturos. Essas revisões de lâminas poderiam ser eliminadas se reajustássemos o ponto de corte para 2%, e isso foi exatamente o que decidimos fazer. O uso da contagem de IG na prática atual pode estar diferente de quando realizamos o nosso estudo, pois vimos que uma contagem automatizada para IG de 1% era altamente preditiva da presença de granulócitos imaturos nas diferenciais manuais. Mas, na prática, durante a rotina, um valor de 2% de IG automatizado pareceu ser um melhor indicador da presença de IG na contagem manual. Por que essa diferença? Eu acredito que foi diferente pela forma que conduzimos o estudo e como é realmente realizado na rotina. No estudo, realizamos diferenciais manuais de 200 células, além da revisão por patologistas para esclarecer as discrepâncias com a diferencial manual, mas na rotina realizamos somente a diferencial de 100 células sem revisão por um patologista. Além disso, o estudo ficou limitado a poucos microscopistas com experiência, mas na rotina temos muito mais analistas com diferentes níveis de experiência que realizam as diferenciais. Portanto, o que fazemos atualmente é ligeiramente diferente ao que foi realizado no estudo. Espero que as informações presentes nesta apresentação possam ser úteis e que algumas ideias sobre como implementar a contagem de IG possam ser utilizadas no seu próprio laboratório. O primeiro passo, portanto, é estabelecer um intervalo de referência através da realização dos seus próprios estudos ou usando bibliografia já publicada. Vocês necessitam definir suas próprias regras de revisão da diferencial manual em lâmina. É necessário discutir esse novo parâmetro com os médicos-chave do hospital e ganhar o seu apoio. Pedir que eles ajudem com algumas ideias de como eles esperam que o IG seja reportado dentro do laudo do hemograma. Pode ser que seja necessário voltar a esquematizar o laudo para incluir o parâmetro IG, dependendo de como os médicos desejem ver esse novo parâmetro, se é em porcentagem de IG ou em número absoluto de IG, ou somente usando um critério, ou ambos. É necessário encontrar formas de comunicação para informar a alteração ao grupo médico. Finalmente, sugerimos que após a utilização do parâmetro por algum tempo e, consequentemente, após ganhar alguma experiência, seria necessário, por exemplo, reavaliar as regras para a revisão de lâminas. Agradeço sua atenção.